bem-vindos. Bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Juízes do 10 ao 12. É isso, vamos lá. Primeiro de tudo, né, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, te pedindo Deus sobre essa nossa leitura. Peço a Deus que o Senhor nos dê cada dia mais vontade de ler a Tua palavra, que nos enche nosso coração de alegria, de conhecimento da Tua palavra, ó Pai, que possamos cada dia mais ser edificados por ela. Te peço a Deus que o Senhor ajude quem está precisando de ajuda, né? Nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente tem a convivência. Te peço a Deus que o Senhor me abençoe, Deus, para que eu possa ter sabedoria para lidar com as situações difíceis do dia a dia. Enfim, Deus, te agradeço também por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelas bênçãos recebidas, pelos milagres, enfim, pelos livramento. Te agradeço, Deus, por tudo, Pai. Te peço, Deus, que me dê sabedoria para que eu possa, e também humildade para entender a tua palavra e que eu possa sempre entender que tudo provém de ti e não de mim mesmo. Em nome de Jesus, amém. Bora lá. Vamos ler Juízes 10. É isso, bora. Acho que o áudio está funcionando só certinho, né? Não, acho que eu não reparei se o áudio estava. Deixa eu reparar aqui, né? Tá funcionando, beleza. Beleza, menos mal. Bora lá. Juízes 10. Tolá se torna juiz de Israel. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodó, Dodó, né? Acho que é Dodó, acho que é isso. Filho de Dodó, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir. Eita, minha bicana tá muito grande aqui, né? Vou colocar um pouquinho menor. É isso. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Jair se torna juiz de Israel. Depois de Tolá morreu, Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra que de Gileade 30 cidades, que até hoje são chamadas de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Os amonitas oprimem Israel. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade.
Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e, por fim, pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. O Senhor respondeu: Acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos moabitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro, e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: Sim, pecamos, castiga-nos, como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então ele, então eles se des, então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: O primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Jefté se torna juiz de Israel. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobé. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobé. Venham e seja o nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: Não, peraí. Mas Jefté lhes disse: Não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos, por que precisamos de você? Responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que ele tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei Amon para perguntar: Por que você saiu para guerrear contra minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté, quando saíram do Egito: Os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente nesse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Gades,
Depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: Deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Gades. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe e de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: Deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou o seu exército em Jazar e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o nosso Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com, fique com o que seu Deus Camós lhe der. E nós ficaremos com o que o nosso Deus nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Ele entregou em guerra contra os israelitas. Peraí, a pergunta que nem entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Hesbom e nos povoados ao redor, até Aroé e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. O voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se, se, entregar, se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas.
Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Vou ir, pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com a- peraí. E ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté, de Gileade. Caraca. Efraim luta contra Jefté. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafão. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa, com você dentro. Jefté respondeu: Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram a lutar contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para batalhar sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Como assim? O que é Shibolete? Agora eu fiquei. Será que é tipo chicotear? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Shibolete. Shibolete. Significado. É um termo hebraico que significa espiga ou torredo, popularizado na história bíblica dos juízes, onde foi usado o teste de pronúncia para distinguir gileaditas de efraimitas, que pronunciava Shibolete. Será executado. Era executado, pois os efraimitas não possuíam o fonema. Ah, interessante. Era um código de, um código de guerra, né? Tipo, se não falar, se não falasse da forma que era para falar, né? Entendeu? Se ele era de Efraim, dizia Sibolete. Ah, em vez de ser Shibolete. Entendeu? Interessante, cara. Por isso, peraí. Pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então, eles o capturavam e o matavam, no lugar de travessia do Jordão. Ao todo, foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Caraca. Jefté julgou Israel durante 6 anos, quando morreu. Durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibissã se torna juiz de Israel. Depois que Jefté morreu, Ibissã, de Belém, julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã, e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibissã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém.
Elon se torna juiz de Israel. Depois que Ibissã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Abidom se torna juiz de Israel. Depois que Elon morreu, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdom julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. É isso, terminamos por hoje. Interessante a questão da palavra de, né, pronúncia de guerra ali, né? Tipo, uma palavra para ceder, tipo, eles entender quem era da tribo deles e quem não era da tribo deles. Um código de guerra. A inteligência já na guerra já era interessante, né, de se ver.